Olá, hoje nós vamos abordar o tema de genética quantitativa. Vamos conversar um pouco sobre essa área da genética que é tão importante devido à importância econômica das características que nós abordamos na genética quantitativa. Nós vamos dividir a nossa aula em duas partes, onde primeiro nós vamos abordar a parte teórica e depois nós vamos tentar mostrar como são feitos os cálculos. O livro que nós usamos na genética quantitativa é esse livro do professor Cosme, da Universidade Federal de Viçosa, Princípios de Genética Quantitativa. Então, vamos começar definindo o que são características qualitativas e quantitativas. Uma característica qualitativa é aquela característica condicionada, em geral, por um ou poucos genes, sofre pouca ou nenhuma influência do ambiente, apresenta herança simples, ou seja, aquela característica é toda passada para os descendentes e a variação é discreta. Então, nós temos aqui, por exemplo, a cor de flor, onde eu tenho uma flor vermelha cruzando com uma flor branca, e na F1 eu obtenho flor rosa. E aí, na F2 eu tenho a segregação 1, 2, 1. 1/4 vermelha, 2/4 rosa, 1/4 branca. Então, eu tenho classes. Ou a flor é vermelha, ou rosa, ou branca. Então, eu tenho apenas essas três opções de cor da flor. Então, eu tenho classes. Nessa característica, que é qualitativa, o gene R, que é o que determina a cor da flor, um alelo sozinho já é capaz de conferir a cor para a flor. No caso, um alelo Rzão é capaz de conferir a cor rosa e dois alelos Rzão é capaz de conferir a cor vermelha. Então, por isso, nós já dizemos que o gene para a cor da flor é um gene de efeito maior, onde um alelo já é capaz de proporcionar a característica para aqueles indivíduos. Outros exemplos de características qualitativas foram aqueles estudados por Mendel, onde a cor da corola branca ou púrpura, posição da flor terminal ou axial, o comprimento do caule curto ou longo, a forma da vagem com constrições ou lisa, amarela ou verde, a semente rugosa ou lisa e a cor verde ou amarela. Por outro lado, as características quantitativas são aquelas condicionadas por muitos genes. E desse modo, o efeito individual dos genes é pequeno. Então, cada gene contribui um pouquinho para aquela característica. Por esse fator de ter vários genes e cada um com um pequeno efeito, esse gene sofre grande influência do ambiente. E aí, essa característica acaba apresentando uma herança mais complexa e uma variação contínua, onde eu não tenho mais classes, eu tenho infinitos valores dentro da amplitude de fenótipo para aquela característica. Então, um exemplo de distribuição contínua de característica quantitativa é a cor do grão em trigo. Então, 3 genes determinam a cor do grão. Então, no cruzamento contrastante, um homozigoto recessivo para os 3 genes e um homozigoto dominante para os 3 genes, né? Cruzamento contrastante, como nós já aprendemos. Nós obtemos na F1 um indivíduo triplo heterozigoto, aqui está errado, é um Czinho. E aí na F2 eu tenho diferentes fenótipos. Então, eu terei tanto o grão branco, como o grão levemente avermelhado, um grão vermelho intenso. Então, eu tenho várias classes fenotípicas. Eu tenho uma distribuição contínua com vários fenótipos diferentes. Um outro exemplo de característica quantitativa é o peso de peixes, onde eu também não tenho classe de peixe, eu tenho vários valores, de meio quilo a 1,2 eu posso ter indivíduos com todos os pesos,
Então, de 501, 502, 503 até 1,999 kg. Então, eu tenho o quê? Eu tenho vários genes governando a característica, de modo que cada gene contribua com um pouquinho daquela característica. Um exemplo é vocês pensarem que cada gene no ganho de peso contribui, por exemplo, com 100 gramas. A característica quantitativa, ela apresenta distribuição contínua, onde o maior número de indivíduos tem os seus valores fenotípicos ao redor da média. E eu tenho uma pequena concentração de indivíduos abaixo da média e uma pequena concentração de indivíduos acima da média. Quanto maior o número de genes que determina a característica, maior vai ser o número de classes fenotípicas. Então, para um gene, eu tenho 3 classes: homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo. Para 2 genes, eu já tenho 5 classes. Para 3 genes, eu já tenho mais classes. 7 genes, mais classes. Então, à medida que vai aumentando o número de genes, eu tenho uma menor contribuição de cada um desses genes e, por isso, eu tenho um número maior de classes fenotípicas na geração F2, que é a geração segregante. Então, a tendência da característica quantitativa é a distribuição contínua e cada gene vai contribuindo cada vez menos para o caráter. Se nós fôssemos pensar em questão de porcentagem, um gene é responsável pela produção de antocianina, que vai conferir a cor da flor em soja e em feijão. Nesse exemplo aqui é soja. Então, um gene é 100% responsável pela cor da flor em soja. Por outro lado, a produção de grãos, que é governada por vários genes, é uma característica quantitativa, eu tenho o que nós chamamos de genes secundários ou poligenes, onde nós temos aqui um exemplo de vários genes, cada um governando uma característica que no final resultará na produção de grãos. Então, eu tenho um gene para o peso de 100 grãos, um gene para o número de grãos por vagem, 2 genes para eficiência fotossintética, 2 genes para o número de vagem por planta, 2 genes para tolerância a nematóide, 2 genes para eficiência da FBN, 4 genes de tolerância a estresse hídrico, e eu poderia enumerar vários outros genes que têm uma relação indireta com a produtividade de grãos. E aí vocês observem só o quão variável é a produção de grãos no DNA de uma planta. Ou, se nós fôssemos pensar em um animal, o ganho de peso ou a produção de leite, produção de carne. Então, nós temos várias características e cada gene vai contribuir um pouco para aquela característica. No final, isso aqui tudo vai somar a produtividade de grãos. Uma das principais diferenças entre a característica qualitativa e a quantitativa é o efeito ambiental. Na característica qualitativa, o efeito ambiental é muito pequeno ou não existe. Por exemplo, a flor roxa é roxa em qualquer lugar que eu plantar essa cultivar. Então, o ambiente ele não vai interferir na cor da flor. Entretanto, se nós avaliarmos a produtividade de grãos, uma cultivar que é produtiva em um local, ela não necessariamente será produtiva em outro local. Então, isso vai depender do manejo e das práticas culturais que serão realizadas nas plantas dessa cultivar. Então, nós temos aí um efeito ambiental muito grande, onde uma cultivar ela não é produtiva em qualquer lugar. Então, o que é importante que vocês entendam é que a cor da flor, ela não é influenciada, é uma característica estável. Então, independente do ambiente e do manejo, independente do que aconteça, a flor é roxa. Agora, a produtividade de grãos, ela depende do ambiente como umidade, temperatura,
pluviosidade e o ambiente como manejo, adubação, irrigação, controle de pragas, doenças, plantas daninhas. Então, todas as técnicas que vão ser adotadas é considerado também como ambiente. O que não é ambiente é o genótipo. Então, o manejo é considerado como ambiente e o ambiente em si, que nós chamamos de meio, ele também é um dos fatores que afeta a produtividade de grãos. Na característica qualitativa, nós contamos os indivíduos de cada classe. Na característica quantitativa, nós medimos os indivíduos. Então, um exemplo é, eu tenho aqui várias flores nessa imagem e se eu fosse avaliar a característica qualitativa, que é a cor da flor, então eu vou depender da contagem de flores para cada classe fenotípica. Então, eu tenho flores vermelhas, eu tenho flores rosas e eu tenho flores brancas. Então, uma característica qualitativa, vermelha, rosa e branca. Eu vou fazer a contagem. Então, tem 25 flores vermelhas, azão, azão, 15 flores rosas, azão, azinho, e 20 flores brancas. Então, na característica qualitativa, eu conto a frequência de cada classe. Então, eu tenho vermelha, rosa e branca. Eu vou contar quantos indivíduos eu tenho de cada classe. Então, é assim que nós avaliamos uma característica qualitativa. Se vocês fossem pensar na área animal, poderia ser a cor da pelagem em um animal. Então, vocês vão contar quantos animais de pelagem branca, quantos animais de pelagem preta, quantos animais de pelagem marrom. E aí, por você conseguir contar os indivíduos com aquele fenótipo, é uma característica qualitativa. Ou então, por exemplo, a ausência e presença de chifres. Se nós fôssemos pensar numa característica quantitativa, que é aquela que depende de medição, nós poderíamos pensar na altura da planta dessas flores. Então, qual que é a altura da planta? Até do nível do solo até o ápice da flor, qual é a altura dessas plantas? Então, eu não posso mais simplesmente contar quantos indivíduos tem em uma determinada altura. Por quê? Porque eu posso ter várias alturas. Eu tenho plantas mais altas, eu tenho plantas mais baixas. Então, eu preciso medir a característica no indivíduo. Então, nesse caso, eu vou avaliar a altura da planta em diferentes indivíduos. Por causa disso, a característica quantitativa ela tem uma necessidade de apresentar repetições. Por quê? Porque, como é uma característica quantitativa muito influenciada pelo meio, eu não posso simplesmente avaliar uma planta e achar que todas as plantas vão ter aquela mesma característica. Então, um exemplo é a altura das plantas e eu medi 3 plantas para cada repetição. Então, R1 significa repetição 1. Então, a planta 1, na repetição 1, apresentou a altura de 54 centímetros. A planta 2, na repetição 45, a 3, 48. Avaliando outras plantas, que eu chamei de repetição 2, na planta 1, teve a medida de 45 centímetros de altura, na 2, 55, na 3, 50. E aí, eu avaliei outras plantas, que nós chamamos de parcela, outra parcela, que eu chamei de repetição 3, e aí eu obtive as alturas 47, 52 e 51, respectivamente. Então, observem só, na característica quantitativa eu não posso juntar. Na característica quantitativa eu preciso medir indivíduo por indivíduo, um número determinado de indivíduos dentro de uma parcela. A parcela é uma unidade experimental. Mas por que todo esse cuidado? Por que medir tantos indivíduos? Justamente pelo fato da
da característica quantitativa ela ser muito influenciada pelo ambiente. Então, nós estudamos a genética quantitativa para entender a dinâmica das características dessa natureza. E a importância de se avaliar, de se estudar a genética quantitativa é que a maioria das características de importância econômica são características quantitativas. Em plantas, nós poderíamos listar produção de grãos, produção de fibras, no caso de algodão, no caso de produção de madeira, produção de óleo, produção de proteína, peso de grãos, grãos maiores, tamanho do grão, qualidade nutricional de um determinado alimento. E em animais, nós poderíamos enumerar o ganho de peso, a qualidade da carne, a produção de ovos. Então, são características quantitativas que são influenciadas pelo ambiente e, portanto, nós não temos como agrupar os indivíduos em uma única classe. Nós precisamos medir aquela característica em cada indivíduo. Então, fechando essa parte conceitual de qualitativo e quantitativo, então, em relação ao estudo da herança, em relação à herança, a característica qualitativa ela é governada por um ou poucos genes, enquanto a quantitativa por muitos genes. A característica qualitativa, cada gene tem um grande efeito, onde, por exemplo, na cor da flor, eu tenho um gene sozinho determinando a cor da flor. Enquanto na característica quantitativa, o efeito individual de cada gene é pequeno, porque nós temos muitos genes e esse efeito da característica ele é distribuído entre esses diferentes genes que estão relacionados com essa característica. A característica qualitativa tem pouca influência do ambiente, a quantitativa muita influência do ambiente. A característica qualitativa ela apresenta herança simples, então se eu fizer um cruzamento entre duas plantas de flor roxa, eu vou obter nas progenes flores roxas. Progene é filho. A característica quantitativa, se eu colher as sementes de uma planta produtiva, não necessariamente, e plantar novamente essas sementes, não necessariamente aquelas plantas serão tão produtivas quanto a planta que eu colhi. Por quê? Porque vai depender do ambiente como um todo. Lembrem-se que ambiente não é só o lugar, ambiente é o meio e ambiente é o manejo. A característica qualitativa tem variação discreta, então eu consigo dividir essa característica em duas classes fenotípicas ou três classes fenotípicas. A característica quantitativa tem distribuição contínua. Eu não consigo dividir, separar os indivíduos em classes. Um exemplo para qualitativo é a cor da pelagem e um exemplo para quantitativo é a produção de litros de leite por vaca por dia. Então, a formulazinha que a gente